Damos as boas-vindas a todos vós, que mais uma vez esta semana aqui estáis reunidos, pela graça de Deus, nas vossas casas, com a amizade e o carinho das vossas famílias e, sobretudo, com Jesus no coração. Gratos a Ele por esta semana que nos concedeu, pelas bênçãos que foram derramadas sobre a nossa vida ao longo desta semana e, sem dúvida, gratos ao Senhor por aqueles dias menos bons, por aquelas dificuldades, aqueles desafios que, pela graça de Deus, nós vamos superando e vamos ultrapassando. Estamos aqui novamente para mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. Estamos a viver estes últimos programas na companhia de alguns amados que fizeram o favor de virem até o continente, vieram da Ilha da Madeira, para poderem estar aqui connosco, relembrando nós esta região eclesiástica, portanto, que é a região da Madeira. Nós, esta noite, damos as boas-vindas a esta querida família que está connosco, alguns da família que estão connosco, porque se fosse para estar a família toda, não cabiam todos aqui de todo. Portanto, a família Teixeira, sejam muito bem-vindos, na graça de Deus. Obrigada pela vossa presença. O irmão José Teixeira e a irmã Judite, portanto, naturais da Madeira, portanto, como o irmão Hidalberto, mas neste momento continuam a residir na Madeira, o irmão Hidalberto e a irmã Conceição a residir, portanto, aqui no continente, em Leiria. Portanto, sejam muito bem-vindos e obrigada pela vossa presença, está bem? Irmão José, vou começar pelo querido irmão, como é o mais velho dos rapazes, recordar um bocadinho, portanto, como é que foi esses primeiros anos de vida, o conhecimento que tiveram da Palavra de Deus, como é que os pais vieram ao conhecimento da mensagem, se puder partilhar um bocadinho connosco, por favor. Portanto, fez agora, portanto, no dia 17 deste mês, de janeiro, não é? Que eu fui pela primeira vez a uma igreja adventista. Tinha eu 10 anos. 10 anos. Não me recordo, portanto, de antes desse tempo, não me recordo de entrar numa igreja qualquer de outra religião, mas recordo-me perfeitamente da igreja adventista. Então, como é que eu entrei na igreja adventista? A minha mãe começou a estudar a Bíblia sem conhecer igrejas, sem conhecer religiões. Mas vós tinhas uma Bíblia em casa, irmão? Sim, sim. Minha mãe tinha uma Bíblia em casa. E acontece que ela depois, como tínhamos familiares já adventistas, ela ficou impressionada com algumas coisas que a Bíblia dizia, que a Igreja Católica, portanto, não estava em conformidade com aquilo que ela dizia. E ela lutou muito com as minhas irmãs para ir para a igreja. Mas as minhas irmãs disseram sempre que não iam para a Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista não era a igreja que elas, portanto, tinham o seu dia-a-dia. Exato. Portanto, as suas irmãs eram mais velhas que o irmão... Eram mais velhas do que eu. Exato. E elas, acima de tudo, também estavam num colégio onde era de freiras e elas davam catequese. Pois. E nós tivemos muitos convites para ir à Igreja Adventista, mas a minha mãe queria sempre ir à Igreja Adventista, mas elas não queriam. Até que elas saíam de casa no sábado de manhã para não irem à igreja. E um dia, elas saíram de casa normalmente, foram para a casa de um tio meu, que a esposa era adventista. E então convidou-as para ir à Igreja Adventista para uma reunião de jovens. A primeira vez que as minhas irmãs entraram, no dia 16 de janeiro de 1954. Portanto, estão 62 anos. Da parte da tarde. Para a tal reunião de jovens. E então as minhas irmãs foram a essa reunião de jovens, assim um pouco acanhadas, não é? E chegaram lá, ficaram encantadíssimas com a reunião, com a vontade que os jovens, portanto, nessa altura lhe deram. Elas cantaram um hino lá, que era o hino Trabalhar e Orar. Sim. Mas elas não sabiam a letra, claro. Foram para casa e só diziam trabalhar e orar, mas não sabiam mais nada. E ficaram entusiasmadas e a minha mãe ficou encantada. E então elas disseram, olha, a gente amanhã vai à igreja, nós vamos à igreja amanhã. Amanhã a reunião também às 9 horas, às 8 horas da noite. E então a minha mãe pegou os filhos todos, não é que éramos 7, na altura estávamos vivos, e fomos à igreja nesse domingo. Era então pastor da igreja o pastor Manuel Miguel. Não sei se... Sim, já ouvi falar do pastor. Já não pertence ao nome. Exato. E a nossa sala, portanto, de reunião ficava no segundo andar. E nós, o pastor, depois, quando terminava a reunião, descia para um patamar que havia no primeiro andar. Então nós começámos a descer. Imagina, 7 com a minha mãe à frente. Pois. Entretanto, a minha mãe... Quando passou pelo pastor, eu tinha 10 anos, mas recordo-me perfeitamente como se fosse hoje. O pastor disse uma frase que me marcou bastante. Foi, a minha senhora tem uma responsabilidade muito grande. E a minha mãe, que estava toda cheia de joias, todas pintadas, porque nós... Disse assim, é responsabilidade, mas responsabilidade de levar todo este rebanho para a Pátria Celestial. Uau.
E é claro, nós ouvimos aquilo, ouvi que uma criança de 10 anos, aquilo ficou guardado lá dentro. E foi. Entretanto, nós passámos por momentos de grande dificuldade. A minha mãe aceitou a mensagem de uma maneira. Portanto, ela chegou a casa, praticamente no domingo, tirou todas as pinturas que tinha, e, portanto, todas as joias, tudo, e causava muitas joias. Mas só que o meu pai não aceitou. O meu pai, portanto, não aceitou, portanto, esta nossa nova vida. E então ele disse... Porquê que o meu pai não aceitou? Porque o meu pai fazia muita confusão entre os padres e os pastores. Pois. Ele metia tudo no mesmo saco. E Exato. ele não gostava muito dos padres. Então ele disse, não quero que vocês vão para religião nenhuma. E acontece que nós tanto não obedecemos ao nosso pai. Minha mãe continuou a ir à igreja e até que as minhas irmãs fizeram a decisão para se batizar. Quando tomaram essa decisão para se batizar, o meu pai... Nós pertencíamos a uma família média alta na Madeira. Okay. Portanto, o meu pai tinha muitas posses e então o meu pai disse, no dia que vocês forem para aquela igreja, eu vou deixar de entrar em casa. E é claro que as minhas irmãs tomaram a decisão de se batizar, mas sempre não dizendo nada ao meu pai. Exato. E nós estávamos numa igreja, entretanto tínhamos uma igreja em construção que estava, portanto, para ser inaugurada. E o pastor de então, o pastor Manuel Miguel, fez um batistério lá na igreja provisória e as minhas irmãs foram lá se batizar. Curioso que pareça, não sabemos até hoje como, as minhas irmãs ao saírem, portanto, do batistério e virem para cá para fora, o meu pai estava na porta esperando. E como o batismo não é, os cabelos ficam todos molhados, e ele sabia disso, não sei como. Ele então olhou para os cabelos dela e disse, vocês batizaram-se nessa igreja. Minhas irmãs não podiam negar, disseram que batizamos. Ele disse, pois a partir de hoje eu não entro mais em casa. E a irmã calculou, agora, portanto, com uma família que vivia mais ou menos bem, ficarmos sem o pai, não é? Mas ele tomou essa decisão a sério? Ele tomou a decisão a sério. O irmão José, só um bocadinho. Irmão Hidalberto, recorda-se deste tempo? O que é que sentiu nessa altura? Se recorda do momento em que o pai sai de casa, a sua mãe fica sozinha convosco? Olha, o que senti na altura foi uma tristeza, porque íamos ficar sem pai. Eu gostava muito do meu pai. Pois. E fiquei sempre com a esperança de que ele voltasse ia atrás. Reconsiderar. Mas o tempo foi passando e ele nunca mais voltou. Ele ia todas as semanas nos visitar e queria que a gente fosse sempre ao trabalho dele. E eu digo isto porque eu era um dos filhos, portanto, andava na escola e ia muitas vezes visitar o meu pai. E por isso tenho isto na memória, claro. Que o meu pai, apesar de ter saído, ele sempre quis estar o mais possível presente na vida dos filhos. E nunca disse mal de nenhum filho, pelo contrário, ele sentia-se orgulhoso pelos filhos que tinha. Foi uma decisão. Irmão José, já agora, eu imagino a vossa mãe, não é? E, portanto, com tantos filhos, vós acabastes por ser 9, não é? Vós fostes, no total, 9 irmãos. Neste momento, 5 estão vivos, os outros já faleceram. Nessa altura, portanto, éramos 7. Nessa altura, 7. À igreja, porque já tinham morrido 2. Ok, está bem. 7. Eram mais novinhos, portanto, quando... Muito pequenininhos. Praticamente à nascença. Como é que foi o recordar a mãe? Porque como mãe, e nós estamos aqui, não é? Como mulheres, mãe, e ficar com tantos filhos à responsabilidade e agora sozinha, sem marido? Infelizmente, minha mãe teve que ir trabalhar para fora, não é? E a minha irmã, portanto, a minha irmã mais velha, é que ficou a cuidar de nós, portanto, em casa. Portanto, eu tinha 10 anos, não é? Eles todos eram mais novos. Depois tínhamos a minha irmã Lígia também e uma outra que morreu também em Angola. Evidentemente que passámos por muitas dificuldades, porque posso dizer à irmã que não havia data nenhuma de aniversário na nossa casa que não houvesse uma festa muito grande, onde o meu pai convidava amigos, convidava a família toda, e portanto havia muita abastança. Acontece que a partir daí nós estranhámos, porque ele deixou, e a minha mãe passou por muitas dificuldades para sustentar 7 bocas, não é? Ele ainda nos dava alguma coisa para casa, continua a dar. Sim. Mas era pouco, não, era o sustento, portanto, necessário. E a minha mãe teve que ir trabalhar.
e felizmente arranjou um senhor que também pertencia à igreja evangélica, era a esposa, não sei o quê, e então era muito difícil darem um sábado nessa altura. Pois. E então a minha mãe também queria que eu estudasse, isso é uma coisa também que eu tenho sempre na minha recordação, no meu coração, e ela, para me dar os estudos, também que era muito difícil darem um sábado nessa altura, estamos a falar em 1954, Exato, né? exato. Era muito difícil e então ela tinha que trabalhar para ir para um colégio particular. E fui para um colégio particular, onde era pago uma mensalidade todos os meses. E acontece que ela teve que se sujeitar, não é? Nunca tinha trabalhado. Exato. E tive então que se sujeitar. Mas há um pormenor que eu gostaria de chamar a atenção à irmã, é que nós tínhamos uma família, aliás, 2 famílias que eram adventistas, antes de nós aceitarmos a mensagem. E havia uma tia minha que um dia teve lá uma discussão com a minha mãe. Embora fosse adventista, tive uma discussão com a minha mãe. Mas numa véspera de uma santa ceia, assim uma coisa qualquer, um evento qualquer, ela foi à nossa casa. E ela então disse à minha mãe que vinha-lhe pedir desculpa e perdão por aquilo que tinha feito. E aquilo tocou muito o coração da minha mãe, que ela disse, mas fui pedir desculpa, como é que as pessoas são sensibilizadas então, a fazê-lo. Exatamente. E ela ficou-lhe, marcou-lhe aquilo. E nós fartámos até de brincar com essa nossa tia. Nessa altura nós chamávamos os adventistas, era calvinistas, não era os calvinistas, exatamente. E então cada vez que ela saía, que passava no corredor, que ela morava na nossa casa, cada vez que ela estava no corredor, nós dizíamos, lá vai a calvinista, para a igreja. Pois. Nós sabíamos que mais tarde nós também íamos com ela para a igreja. Na graça de Deus. E nessa casa que as minhas irmãs foram, nesse sábado à tarde, a minha tia era adventista, mas o meu tio não era. Ok. Mas este meu tio levou muita gente para a igreja, quase na brincadeira. Quando ele convidava para ir à igreja, ele às vezes não ia, mas dizia assim, vocês querem ir à igreja dos calvinistas? Vamos lá à igreja dos calvinistas. E às vezes até punha-nos na porta e não ia, mas houve muita gente que ele, através do seu trabalho, ele não gostava de igreja adventista, mas dava muito exemplo para isso. E foi assim que a minha mãe foi trabalhar e foi cuidando dos filhos. Sustentando nós daqui a pouquinho já vamos continuar a nossa conversa e agora também para falar um bocadinho com a irmã Judita e a irmã Conceição, mas lá em casa os pequeninos estão à espera do seu momento, que é o momento da história infantil. Então vamos agora ouvir a história da Bíblia para as crianças. Olá princesas, olá príncipes. Vocês gostam de cantar? Costumam cantar quando estão felizes? Ou é no banho? Eu gosto de cantar. Sabem? E quando vocês caem e se magoam, gostam de cantar? Eu nessas alturas não costumo cantar. Às vezes até choro. Dói bastante, não é? Hoje vou contar-vos a história de 2 homens. 2 homens que estavam magoados e mesmo assim cantaram. Querem ouvir? Paulo e Silas eram 2 homens que estavam em Filipos a falar sobre Jesus. E uns homens ficaram muito aborrecidos com eles porque eles andavam a curar e a falar sobre Deus. E sabem o que é que lhes fizeram? Bateram-lhes muito, espancaram Paulo e Silas e, como se isso não fosse suficiente, ainda os levaram para a prisão. Agora eles estavam muito magoados, presos, com correntes nos pés e nas mãos, estavam com muitas dores, posso imaginar. Mas sabem, eles não resmungaram, não falaram mal daqueles homens. Sabem o que é que Paulo e Silas fizeram? Imaginem só, começaram a cantar. Isso mesmo, a cantar. Cantaram louvores a Deus e oraram. E sabem o que é que aconteceu à meia da noite? Começou um grande terremoto, e a prisão, as portas abriram-se e Paulo e Silas puderam sair. Eles agora estavam muito contentes pelo milagre que Deus tinha feito com eles. E sabem que o milagre foi ainda maior do que abrir as portas da prisão. Sabem que pelo exemplo de Paulo e Silas, o senhor, o soldado que tomava conta da prisão, e a sua família foram batizados. Entregaram a sua vida a Jesus, passaram a amar Jesus, conheceram Jesus e amaram-no muito. Tudo porque Paulo e Silas confiaram em Deus. E mesmo magoados, tristes, eles não deixaram de orar e de cantar louvores a Deus. Sabes? Tu também podes sempre cantar quando estiveres triste. Podes ter a certeza que isso vai ajudar-te a ficar mais feliz e Jesus com certeza vai fazer muitos milagres na tua vida. Ele toma sempre conta de ti. Não há problema, não fiques triste, Ele vai ajudar-te. Um grande beijinho e até à próxima história!
Mais uma história bíblica que nós tivemos para os nossos pequeninos. Agradecemos uma vez mais à Anice por esta disponibilidade em recordar estas histórias maravilhosas para todos nós. Nós vamos continuar a nossa conversa. Há pouco, é verdade, normalmente estamos sempre a primas e às senhoras, mas como era a família Teixeira e, portanto, vimos a vossa herança espiritual e agora vamos dar continuidade com as respectivas esposas. Irmã Judite, natural da Madeira também, como é que foi, portanto, o seu conhecimento da mensagem? A irmã, quando nasceu, já tinha conhecimento da Bíblia Sagrada, era praticante católica? Conta-me um bocadinho essa história. É assim, eu era católica. Sim. Não era praticante era praticante de católica. Conhecimento da Bíblia já tinha, porque havia lá uma Bíblia lá em casa e eu gostava de ler essas histórias da Bíblia. Depois Então a irmã sozinha já lia a Bíblia? Lembro-me de muitas histórias que eu li, sobretudo de algumas histórias do Velho Testamento, eu li-as muitas vezes, depois a Bíblia, não sei lá por que razão foi, desapareceu de casa, mas lembro-me dessas histórias, lembro-me de lê-las. Era uma Bíblia muito antiga, que o português não é como o de hoje, era aquele português antigo, mas lembro-me. Eu penso que lá de casa até fui a única que gostava de ler aquelas histórias. Não tinha desenhos, não tinha nada. Sim, mas era só o texto. Era só o texto, mas gostava. Depois mais tarde só vim estudar, vivia no campo e vim estudar para Funchal com 10 anos. E a minha mãe, a coisa que me avisou foi: não vás à igreja dos calvinistas. Só que eu não sabia, nem quando tinha ouvido falar dos calvinistas, nem sabia de nada que havia outras igrejas além da igreja que eu frequentava, que é a igreja católica. Nunca me preocupei com isso, mas quando estava na escola havia lá pelo menos uma moça, eram duas, que eram adventistas. E que em toda a escola era falado dela não irem ao sábado. Ao sábado à escola. À escola. E isso também me ficou assim... Achou estranho? Achei estranho. Algumas vezes alguém dizia que a escola era próximo da igreja, que se cantava muito bem, que era um ambiente muito agradável. Mas nunca tive aquela coisa de ler. Pois. Sempre com aquela preocupação que a minha mãe tinha avisado para não ir para esse lugar. Depois comecei a namorar o meu marido e num domingo meu marido convidou-me para ir à igreja. E eu fui uma das primeiras já vezes. Era uma jovem. Já era uma jovem com 18 anos. Pois. Portanto, a partir daí foi ele que me deu o conhecimento, que me levou. Depois, mais tarde, ele estava afastado, mas eu casei. Sim. E depois comecei a frequentar a igreja e batizei. E desde lá estou até agora, desde 1973 até agora. Na graça de Deus. Na graça de Deus. Irmã Conceição, eu sei que, portanto, não é natural da Madeira, como nós já dissemos, portanto, é de Lisboa, portanto, a irmã teve a oportunidade de me dizer, e acho que é muito curiosa a forma como realmente Deus usa as coisas para a irmã vir ao conhecimento da palavra de Deus. Como é que foi, querida? Eu nunca tinha ouvido falar na Igreja Adventista. Ok. E um dia andava com um amigo meu em Lisboa, e depois no metro vi uns folhetos, era numa altura da Semana Santa. Ok. Onde teve cá o pastor Vitor Schulz. Essas campanhas, sei. E eu vi esses folhetos, apanhei esses folhetos e depois falei... Foi no metro, estava no metro, viu aqueles folhetos? Estava a assistir a coisa do metro, no Campo Pequeno. E ele disse assim, era são as imagens da Terra Santa. Ok, que vi, exato. Estava. E ele disse assim para ele, queres ir? Quero. E a gente andou na igreja, o tempo todo da campanha, nem sabíamos que era uma igreja, porque estava tapado com as imagens da... A igreja adventista estava tapada sei, a gente nem sabia que era uma igreja. Com o cartaz. Bem, e estávamos lá, contavam uma história sobre a vida de Cristo e ensinavam a ler a Bíblia. E a gente gostava muito, a gente andava lá todos os dias pronto, porque andávamos muito entusiasmados e foi aí que eu conheci a igreja. Muito bem. Então foi a não primeira... Não dizer na campanha. Sim. Mas foi a primeira vez que teve contacto com a igreja adventista. Mas a irmã já conhecia a Bíblia? Já tinha tido alguma vez a oportunidade de ler a Bíblia? Era católica, mas também não era católica assim, mas não era mesmo... Não era tão praticante. Todos os domingos à missa. Então, e diga-me, irmã Conceição, o que é que a fascinou, o que é que lhe chamou a atenção? Foi o sábado. A mensagem foi o sábado, como é que a gente andava enganado, tanto ano que andava enganada a pensarem que era domingo e afinal era sábado. Exato. E quando a irmã viu essa revelação, nunca mais esqueceu. Foi o sábado que me
me fascinou na questão de como é que a gente andávamos enganados. Exato, exato. Irmão Hidalberto, entretanto, portanto, eu não sei com que idade é que o irmão vem para o continente. O irmão vem muito jovem para aqui, para o continente? Ou... Eu saí da Madeira quase com 16 anos, fui para Angola. Cheguei a Angola mesmo no dia que fiz 16 anos. Então é da Angola que depois vem aqui para o depois continente? de Angola vim para cá, em 76. Em 1976. 10 anos depois. Então... E depois estava em Lisboa e depois aquilo só me fazia dores de cabeça, que só via pessoal a passar desempregado, não, como foi na altura da independência. Pois. Até que um dia meti-me num expresso e fui para a Leiria. E assim, sei que lá tem pessoas conhecidas e sei que ouço dizer que em Leiria é um sítio que há muito trabalho. A oferta de trabalho. E assim foi. Fui para a Leiria sem conhecer nada da Leiria. Pois. Ainda me recordo, fui no sábado que eu viajei para a Leiria e depois cheguei no sábado à tarde a Leiria e tive que tomar um táxi para a direção que eu tinha, que era de o irmão tinha como um referência. Irmão de Angola, que era o irmão Miranda, que já faleceu, e cheguei à casa do irmão Miranda e ele levou-me à minha irmã, que estava a ensaiar o coro. Que giro. Então, mas foi uma surpresa para a sua irmã, o irmão aparecer. Ela nisso que giro. também não estava à espera que eu aparecesse assim. Então, mas o irmão Hidalberto e a irmã Conceição, vocês conhecem em Lisboa ou depois é em Leiria? Eu conheci-o no Maranata, no Porto. Depois foi num cursinho. Eu fui ao Maranata do Porto, no Porto e conheci-o lá. Ok. Então isso já é o resultado, portanto, da juventude e das amizades depois na igreja. Eu fui três anos seguidos ao Maranata. Sim. E no terceiro ela foi também. Muito bem. Depois é engraçado nesta história, há lá um rapaz que gostava que ela casasse. E só que nunca lhe dizia nada que se lhe dissesse que ela não ia gostar. Mas quando passou, nesse ano, estavam para fazer 2 maranatas. Portanto, não eram, aquilo era 15 dias, uns na primeira quinzena e os outros na segunda quinzena. E quando eles iam a passar perto da minha casa, por cima na variante, eles vinham de Lisboa e ele parou o carro e mandou elas fazerem todas uma oração. A oração era para se fosse a vontade de Deus, eu encontrar-me com ele. E eles não sabiam, não quis dizer para que era. Eu compreendo. A irmã tinha negado. Ok. O meu casamento disse logo ali. Na oração. Estou na oração, irmã. Muito bem. Ele disse que é para Deus responder ao pedido que eu estou a fazer. Amém. E foi. Ele chegou lá, quando me vi chegar, ele mandou elas se reunir outra vez, tudo quem ia no carro, mandou-se reunir, vamos agradecer a Deus, que Deus respondeu. Mal eu sabia que era por ele. Na graça do Senhor. Irmão José, só recordar um bocadinho nestes breves minutos que temos desta parte, pela graça de Deus, portanto, vós tiveste pelo menos um irmão que seguiu o ministério pastoral, e é com muito carinho que nós o recordamos. Eu não tive muito o privilégio de poder conviver com o pastor Sérgio Teixeira. Foi muito brevemente, porque quando eu entrei, portanto, logo após quase, nós acabamos por perdê-lo. Mas foi um privilégio, portanto, esse vosso querido irmão. Sim. Esse nosso irmão, portanto, era o irmão que eu tinha mais chegado, não desprezando os outros, não é? Mas era o irmão, portanto, tinha a idade a seguir a mim. E eu vim muitas vezes da Madeira para cá, para o continente, porque ele também esteve lá em Angola, não é? Eu também estive em Angola, vemos lá a família toda. E depois, quando viemos para cá, ele foi ao Brasil fazer a sua formação, não é? O curso de Teologia. Quando veio para cá, era o irmão que eu vinha muito da Madeira cá para visitá-lo e andarmos aí, passearmos e coisas. E quando
soube da doença dele, não é? Que foi uma doença, portanto, um pouco grave, não é? Aquilo abalou-me bastante, não é? Passado, aquilo foi uma doença rápida, passado muito pouco tempo ele faleceu. Exato. E eu costumo aceitar essa decisão. Mas felizmente, claro, aquilo que eu tenho hoje na mente e tenho no meu coração, daqui a um dia vou-me encontrar com o Sérgio na Pátria Celestial, porque é esse o meu desejo e esse também é o desejo dele, não é? Ele morreu muito novo, não é? É verdade. É muito novo. Mas eu voltando atrás um pouco à história do meu pai. Sim, sim. O meu pai, portanto, depois a minha mãe resolveu ir para Angola com os meus irmãos, como ele disse, minha mãe foi para Angola. E o meu pai ficou aqui. O meu pai morreu quando nós estávamos em Angola. Mas na morte do meu pai, portanto, eu não assisti, porque estava lá, mas a minha irmã Lígia estava e outras pessoas, e ele falou muito na nossa família, na mãe, portanto, não somos juízes para estar a dizer se vai ou não vai, se salvar, não é isso que estou a dizer. Mas eu tenho sempre essa esperança de que o meu pai, no último momento, talvez tivesse reconsiderado. Ora bem. Porque ele morreu sempre a falar na família, sempre a falar na família. Falar naquilo que tinha feito à família. Eu, portanto, não sei, Deus é que sabe, nós não somos, portanto, juízes, mas eu tenho sempre a esperança, portanto, que um dia vou abraçar meu pai. Na graça de Deus. Nós vamos continuar o nosso programa e agora é o momento de cantarmos todos juntos. Um dos hinos preferidos da família Teixeira é Meu Deus e eu andamos pelos prados, e realmente imaginar aquele dia em que todos juntos vamos poder estar com o Senhor, a caminhar, a ouvir dele as coisas que ele tem para nos dizer face a face. Então vamos cantar esse hino 417, vamos cantá-lo todos juntos. As mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos, vamos sempre andar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Tivemos o nosso habitual momento de louvor, pela graça de Deus, neste hino que entoamos, e sem dúvida aguardamos esse dia em que podemos estar com o Senhor Jesus, descansar de toda esta labuta e realmente poder estar com Ele face a face e poder com Ele caminhar, pela graça de Deus. Nós vamos continuar agora na última parte do programa. Irmã Judite, para além, portanto, do seu ministério como esposa, como mãe, agora como avós, portanto que vós tendes essa bênção também, e já lá vamos falar um pouquinho sobre isso. A irmã tem tido o privilégio também, pela graça do Senhor, de ser uma das auxiliares, portanto, que fazem parte do grupo
portanto, que dirige e que orienta a nossa escola adventista no Funchal. Portanto, há quantos anos é que lá trabalha? Trabalho há 11 anos, vai para 12. Ok. Como é que tem sido a experiência, irmã Judite? A experiência é maravilhosa, às vezes é cansativo, Pois. em determinadas alturas, mas eu acho que é uma missão linda, maravilhosa, e que as crianças, aquilo que nós lhes damos, o retorno é muito maior. E sobretudo ver crianças que não têm o conhecimento de Jesus e saem dali com umas bases e exigir aos pais para orar em casa, tanta coisa, é magnífico. E eu creio que o número, a percentagem, portanto, das crianças não adventistas e das adventistas são sempre mais de fora da igreja do que de dentro. Sim, é maior. Pois, 90% é só meninos fora da igreja. E creio que, segundo aquilo que me é perceptível, o Colégio do Funchal, portanto, é algo que está bem considerado, ou seja, lá no Funchal tem muita estima pelo nosso colégio. Sim, sim. Quer dizer, às vezes há falta de conhecimento, que as pessoas, muitas vezes no mundo, pensam que aquilo é só para adventistas. Pois. E quando tem o conhecimento, mas ultimamente, até os próprios médicos, nós temos muitos meninos com determinadas dificuldades. Pois, com algumas limitações. Sim, com limitações. E os próprios médicos é que os enviam, os pediatras enviam-os para lá. E dizem que aquilo é o melhor colégio que podem ir para lá os meninos. Na graça de Deus. E de certeza que neste período, portanto 10, 11 anos, a irmã já viu pequenininhos e agora já os vê grandes. Sim. E portanto tem essa alegria de os reencontrar, sim, não é, irmã? Temos meninos que vão lá sempre nos visitar com aquele carinho, aquela alegria, que aquela coisa, eles têm ali um lugar especial. Uma família especial. Sim. Uma família especial. Irmão Hidalberto, há pouco quando nós falávamos, portanto, e recordando um bocadinho da vossa grande família, portanto lá com a vossa mãe, no tempo é verdade, embora difícil, o irmão recorda-se, vós à sexta-feira vocês se reuniam ou no sábado, vocês tinham algum encontro especial de pôr do sol? O irmão recorda-se? À sexta-feira é uma prática na Igreja da Madeira. Sim. Nós à sexta-feira temos culto. Ok. Que tinham nessa altura, não era? Havia a reunião de sexta-feira, para além da de domingo. Sim, sim, sim. Ok. E da quarta. Portanto, E à quarta-feira Então o irmão recorda-se oração. era que nas sextas ia à igreja. Que giro. E lembro-me que eu novo ia de fatinho com os calções que a minha mãe todo direitinho assim, todo. sempre. Isso. Vocês lá em casa, irmão José, alguém tocava, quando vós cantavas, alguém tinha o dom da música ou não? Na família? Neste momento não, mas a minha irmã Gabriela, por exemplo, era professora de piano. Eu tocava, portanto, piano para nós ouvirmos e eu cheguei a começar a aprender piano, o solfejo e tal, mas depois aquilo foi muito maçador, estou arrependido hoje de não ter feito. Normalmente isso acontece, é depois. Mas lembro-me precisamente, ela tocava e nós cantávamos, não é? E, portanto, era com muita alegria que nós recebíamos o sábado. Pois. Hoje é claro que não temos ninguém que toque, mas hoje há tantos meios, há uns DVDs, há tanta coisa. Sem dúvida. Onde nós colocamos e, portanto, tenho sempre a preocupação na minha casa. As minhas netas vêm visitar, não é? Meus filhos quando lá estão, não é? Vêm visitar, uma filha está permanente, vai todas as sextas-feiras. E nós fazemos a reunião do pôr do sol. Portanto, começamos sempre com 5 minutos, 10 minutos antes do pôr do sol, para entrarmos no sábado, portanto, a cantar e a louvar ao Senhor. Muito bem. E eu sinto muito, portanto, alegria, porque as minhas netas também gostam desse momento, não é? Minha esposa, portanto, tem a seu cargo a leitura da meditação, não é? Muito bem. Nós cantamos, portanto, fazemos a oração e entramos no sábado com uma roda e cantando outra vez e louvando ao Senhor e portanto, dar as boas-vindas ao sábado. Amém. E fazemos também, quando é possível, fazemos também quando termina o sábado, sempre da nossa casa. Exato. Portanto, isso é um privilégio. As nossas netas, infelizmente, a mãe não é adventista e, portanto, nós temos que lutar muito para que elas, de facto, andem nos caminhos do Senhor. Pois. A minha neta mais velha foi apresentada na Igreja do Funchal. A mais novinha não quis, porque já houve mais dificuldades da parte da família. Mas é um prazer que nós sentimos tê-las ali no nosso meio. E oramos todos os dias por ela e esperamos que as coisas do mundo não as façam, portanto, desanimar e, portanto, ocuparem o seu tempo. Amém. Um caso curioso é que a minha neta mais nova, há dias eu disse, olha filha, tu em casa vais começar a ler
um texto da Bíblia, pequenininho, não é preciso ler um capítulo inteiro, e ela começou a ler São, eu disse, lê São Mateus, mas não me recordei que São Mateus havia aquelas genealogias todas antes de começar no próprio livro. Pois é. E no outro sábado, sexta-feira, eu disse, começaste a ler, eu disse, só avô, e não percebo nada daquilo. É o filho do filho do filho, que era do filho. Eu disse, minha filha, eu vou esquecer-se a dizer para começares no capítulo 12 ou 13. Exato. E agora parece que, na graça menos, de já está Deus. estudando. Na graça de Deus. Irmã Conceição, o irmão José Teixeira estava a falar, portanto, dos netos, dos filhos, e no fundo eu creio que é esse o nosso sonho, a maior herança, sem dúvida, é esta, que não se afastem dos caminhos de Deus. Hoje em dia, olhar a juventude, olhar as coisas que realmente estão à nossa volta, aquilo que é a nossa sociedade, as coisas que nós sabemos que terão que acontecer, porque Jesus em breve está para voltar. O que é que acha que é a maior necessidade dos nossos filhos hoje, das nossas famílias hoje, Irmã Conceição? Ou seja, é o amor em Cristo. E, por exemplo, quando é muito triste às vezes quando nascem na igreja e depois afastam-se. Por exemplo, a gente tem um neto, meu marido tem um neto, já tem mais, mas por exemplo temos um neto connosco, quando lá vai em casa fazemos a oração para ele, e eles respeitam porque temos ao pé dele, mas na casa deles não fazem nada. Pois. Mas pronto, nós fazemos a nossa obrigação, claro. E quando ele lá está em casa a gente faz a oração, mas agora eles em casa não fazem, está claro. E no fundo o nosso sonho é de que eles tomassem isso como um hábito, como um princípio também nas suas casas. Há uma coisa que a gente tem ciente, eles têm distinção, fazem distinção porque é que na casa do meu avô fazem isto e na minha não fazem. Pois. Um dia mais tarde pode ser que ele... Sem dúvida, são as sementinhas que são lançadas no coraçãozinho. Um dia mais tarde, é verdade. Eles podem pensar assim, porque é que na casa do meu avô fazem isto e na minha não fazem. Exatamente. Irmão Hidalberto, para além da bênção que é sempre a nossa família de sangue, portanto aqueles que estão mais perto de nós, Deus também nos dá esta bênção como uma família espiritual. A família da igreja, que é verdade que também como a nossa família de sangue, de vez em quando nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas quesílias e temos os nossos problemas. Desavenças. É verdade, as nossas desavenças. Porquê é que ainda podemos, apesar de tudo, considerar a igreja uma bênção, irmão? Considera a igreja uma bênção, a família da igreja? Muito até. Acho que se nós olharmos bem para aquilo que nós somos e para aquilo que nós fazemos, está bem no espelho de cada um de nós que o sacrifício que Deus passou na cruz do Calvário vai muito além daquilo que nós tentamos fazer. É verdade, irmão. E se pensássemos nisso todas as vezes que temos alguma dificuldade, sem dúvida que ela seria superada mais facilmente, não é? De relacionamentos, de problemas diários, daquilo que seja, enfim. Irmão José Teixeira, estamos num programa de famílias e antes de fazermos a oração final, daquilo que tem sido a sua experiência, porque o irmão também tem sido desde sempre muito ativo na igreja, é ancião de igreja, conhece a sua própria realidade, da própria igreja, das diferentes famílias. O que é que acha que seria a nossa maior necessidade hoje em dia? Como filhos de Deus, o remanescente, não é? Esta igreja final que em breve, portanto, terá um alto clamor para proclamar. O que é que o irmão sente da sua própria experiência como ministro de Deus? Irmã, eu sei que os tempos são difíceis, os tempos nunca foram tão difíceis como agora. Mas eu penso que a igreja também tem falhado um pouco sobre isso. Porque nós dizemos muito assim, os jovens hoje não estão indo à igreja, portanto estão-se desviados da igreja. Porque a igreja também não arranjou alternativas. Eu penso que o meu tempo, e fui diretor de jovens na igreja do Funchal durante anos e anos, tenho muitos anos, talvez fosse a pessoa que mais tempo ocupei na direção de jovens. Evidentemente que nessa altura eles podem dizer assim, não havia televisão, não havia essas internet, não havia essas coisas. Só que nós morremos no tempo. Não arranjámos alternativas para captar os jovens para não irem para casa o sábado à tarde em especial. Exato. Onde nós tínhamos as reuniões de jovens, onde eles estavam ali, debatiam-se programas e coisas. E eram reuniões de jovens, já agora, irmão, permita-me dizer que não era só os jovens que estavam presentes. Chamava-se reunião de jovens, mas é toda a igreja que está presente. Eu cheguei a fazer reunião de jovens que tinha mais pessoas do que estavam na reunião da manhã. Exato. Eu fiz lá uma vez um concurso, portanto, que era à procura de talentos, onde eles expunham os seus talentos lá, através de peças de teatro, peças de bíblicas, não é assim, porque é claro. Em que davam-lhes um tema e eles abordavam esse tema, em que as pessoas vinham e gostavam, sentiam prazer ouvir aquilo. E amarravam os jovens aí. Hoje em dia, eu posso dizer que na minha igreja, portanto, já não se faz uma reunião de jovens, não sei há quanto tempo, não me recordo.
E eu penso que a Igreja, nesse capítulo, não tem tentado captar os jovens, arranjar alternativas para os jovens estarem junto a Deus. A gente sabe que o mundo oferece a Satanás, nisso é muito sábio. Põe as coisas muito atraentes e muito cativantes. E fico muito triste quando às vezes falo com alguns jovens e eles dizem que fiaram no sábado à tarde a ver televisão ou a ver essas coisas, porque não há nada na igreja. E, portanto, penso que neste momento... Também depende de nós, adultos. Depende de nós, adultos. Exatamente. A responsabilidade tem a impressão que não é só para os jovens, mas para nós. Hoje os jovens vão para casa e tal e têm-se na internet, um dia sabe quando iam fazer. Mas nós muitas vezes também deixamos. O problema é esse. Não existe, portanto, da nossa parte, penso que a Igreja precisa trabalhar mais, todos nós em conjunto, temos filhos, não é que temos netos, trabalhar mais para que eles se unissem mais uns aos outros, pudessem falar sobre Jesus Cristo, falar sobre, portanto, a tua experiência, como nós estamos aqui a falar da nossa experiência, deve haver mais programas desses entre os jovens. E os jovens têm muita coisa para nos ensinar a nós. Mas se nós não lhes der a oportunidade, não nos ensinam. Olha, irmão, quem sabe fica aqui o convite e fica aqui a ideia de realmente podermos aproveitar essa mesma ideia de poder fomentar essa atividade para termos os nossos filhos a falarem mais sobre as coisas, a debaterem mais sobre as coisas pela graça de Deus. Meus queridos, o tempo passa muito rápido, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer de todo o meu coração a vossa presença. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e o vosso espírito de serviço em teres vindo de cá. E creio que mais do que tudo, não só os nossos filhos, os nossos jovens, mas todos nós precisamos muito de oração. Para que Deus realmente nos desperte, mude a nossa vida e a nossa postura. Irmão, ia pedir se podia, por favor, orar connosco e por nós, faz favor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Amém. Graças te damos, Senhor, pela vida e a saúde que tu nos tens concedido, Senhor. Obrigado. Graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que tu fazes por cada um de nós ao longo da nossa vida, Senhor. Obrigado. Queremos te pedir, Senhor, que tu nos possas continuar a proteger e amparar, Senhor, as famílias que aqui representamos, Senhor. Amém. E que um dia possamos estar contigo na pátria celestial, Senhor. Tudo isto peço em nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada pela vossa presença. Foi um gosto e um prazer poder estar convosco neste programa. Encontramos-nos de hoje a 15 dias, um sábado feliz para todos vós.